Durante todo aquele ano de 1960, trabalhei com uma intensidade obsessiva em Arquipélago, usando a máquina negra sempre que tinha de enfrentar um problema de composição, e a vermelha quando me sentia erguido e arrebatado por essa febril e exaltada onda, a qual, na falta de palavra precisa, chamamos inspiração. É assim que Érico Veríssimo conta, em solo de clarineta, como foi o processo de escrever a última parte de O Tempo e o Vento. A trilogia, com suas mais de 2.000 páginas, começou em 1943 e só teve ponto final em março de 1962. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer, que é a Saga do Rio Grande do Sul. A primeira vez que ele pensa naquilo que se tornará O Tempo e o Vento é em 41, antes de escrever O Resto é Silêncio. Ele já estava esboçando, e ele diz nos cadernos, uma pequena novelinha que se chamaria Caravana, que mostraria essa viagem dos os imigrantes, né, do interior de São Paulo para povoar o Rio Grande do Sul, que depois daria o início do episódio da Ana Terra, apenas o início, né? Então ele pensa numa novelinha. Aí ele começa a fazer pesquisas e ele se dá conta que renderia muito mais. Aí ele escreve O Resto é Silêncio, que é uma história lindíssima, deixa calmo, né, esse projeto. E aí, quando ele termina O Resto é Silêncio, ele volta a esse projeto do Tempo e Vento, que isso já é 43, e aí sim, começa como uma grande empreitada, né? Escritor de produção intensa, para além de O Tempo e o Vento, nos anos iniciais da carreira, publicou uma série de romances urbanos, como Caminhos Cruzados e Olhai os Lírios do Campo. Érico conciliou a produção de seus livros com o trabalho na Livraria do Globo, por muito tempo. Ali, também teve papel importante na seleção e na tradução de autores estrangeiros. Trabalhava ferozmente, né? Porque ele tinha trabalho intenso na Revista do Globo e depois na Livraria Globo e produzindo sua própria obra, né? Todo aquilo que a gente chama do ciclo urbano foi produzido nesse momento, né? E eu acho muito importante o trabalho que ele e o Bertazzo fizeram na Livraria do Globo, para trazer para cá a literatura anglófona, né, de língua inglesa, criando coleções, traduções. A gente não pode esquecer que até então a grande tradição era da literatura francófona, né, a literatura de língua francesa. E ele e o Bertazzo vão criar coleções. E outra coisa que eu acho lindo que eles abriram na Globo foi a sala de tradução, que era cheia de dicionários e os tradutores podiam conversar sobre as soluções tradutórias, né? Érico teve contato com a literatura estrangeira desde cedo, porque o pai dele, Sebastião, tinha uma biblioteca variada. Entre os autores que mais o inspiraram, o britânico Somerset Maugham e o português Eça de Queiroz, entre muitos outros, porque acima de tudo é preciso lembrar que ele foi um grande leitor. O pai dele era um homem diferenciado, assim, né, nesse aspecto. E ele cresce nesse lar que tinha uma mãe bem pé no chão, uma mãe muito, digamos assim, concreta, básica, pé no chão, e um pai viajandão, assim, e que sonhava com essas coisas da alta literatura, das altas rodas, né? Imagina, em plena Belle Époque, né? E o pai dele lá em Cruz Alta queria viver um pouquinho daquilo e mandava trazer essas revistas, comprava muitos livros. O Érico cresce nesse ambiente. E a Feira do Livro celebra os 120 anos do escritor, nascido em Cruz Alta, com eventos na programação geral. Além disso, no Espaço Força e Luz, uma exposição com 47 artistas faz homenagem a ele. Érico faleceu em 1975. No ano seguinte, em sua memória, foi nomeado patrono da feira. 50 anos após sua morte, sua obra continua atual. A atualidade daquilo que ele está falando, dos problemas da cidade, se mantém muito parecidos. Muito parecido. É uma coisa maluca isso, porque já se passaram 70, 80 anos
e a gente tem praticamente os mesmos problemas, né?